Escola pós-desenvolvimentista. As disfunções do desenvolvimento. A escola pós-desenvolvimentista nasceu de um conjunto de críticas ao uso do PIB como indicador de desenvolvimento. Streg utiliza o termo mau desenvolvimento, associando a 4 disfunções do modelo de desenvolvimento neoclássico. Então, é uma grande crítica à escola neoclássica. A primeira disfunção são estudos dos anos 1960 e 1970 evidenciaram que as altas taxas de crescimento econômico não provocaram uma redução da pobreza, do desemprego e do subemprego e da desigualdade social. Então, apesar de alguns países terem se desenvolvido, crescido o PIB, não necessariamente isso provocou uma redução da desigualdade, contestando o modelo da curva de Kurtness, na qual dizia que ao longo prazo o crescimento do PIB, o crescimento econômico iria reduzir as desigualdades e a pobreza. Então isso não foi verificado nesses estudos. Então a primeira disfunção é essa. A separação neoclássica entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, baseadas no PIB, falhou ao implantar a agenda política dos primeiros, o objetivo de alcançar os segundos, sem questionar se o aumento da produtividade provocaria uma melhoria no bem-estar social. Então, é um pouco da própria escola desenvolvimentista cepaliana, que dizia que essa separação aí entre subdesenvolvidos e desenvolvidos, ela não é perfeita, ela não tem um caminho único, e que os países pobres eles não têm que seguir os mesmos rumos que os países ricos seguiram, não tem aquelas 5 etapas de Houston. Só que mesmo lá na escola cepaliana, o PIB ele não deixa de ser uma variável importante, a variável, o principal objetivo a ser alcançado. Por isso que ela é uma escola neoclássica. Nesse caso aqui, não. Se questiona não só essa divisão entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, como a própria noção de PIB como um indicador falho do processo de desenvolvimento. Não se questionava essa questão. Olha, se aumentar a produtividade, melhoraria o bem-estar social de toda a população, não apenas da parcela mais rica. A segunda disfunção é o aumento dos impactos ecológicos e a escassez dos recursos naturais. Então, primeiramente, o desenvolvimento possibilitou que saíssemos de nossa casa. Então, você tem aí na década de 60, quando essas discussões estavam ocorrendo, o contexto de Guerra Fria e de corrida armamentista e espacial. Então, você tem o homem chegando à Lua, o homem saindo da Terra. Né? Primeiro saíram os russos com a cachorra, Laika e o Yuri Gagarin, depois os americanos chegaram. Isso aqui é mais recente, o homem enviando o robozinho para Marte. Então tudo isso está dentro do mesmo processo de desenvolvimento tecnológico, digamos assim. Mas teve um impacto muito grande do ponto de vista do que significou o homem sair da Terra. Sair da Terra porque você teve a primeira foto da Terra em 1963 e a primeira foto da Terra inteira, que é uma das fotos mais divulgadas no mundo. A foto recente, digamos assim, mais divulgada no mundo é justamente essa, em 1972. E o homem, o sentido de você impactante de você ver uma foto da Terra foi perceber os limites dela. Então nós percebemos que ela é limitada. Será que a Terra funciona tal qual aqui esse ônibus e que nossa população já com bastante número de gente, com bastante crescimento populacional, não estaríamos aqui num ônibus desgovernado já pendendo para cair, né? Porque as vagas dentro desse ônibus são limitadas. Será que essa analogia não serve para a Terra também? Já que ela é limitada, haveria um limite para qual número de pessoas poderia alcançar. Do contrário, ia acontecer um colapso.
Isso foi sustentado de forma mais científica, digamos assim, esse livro, Limits to Grow, ou Limites para o Crescimento. Clube de Roma, meados et al., ele é de 72. Esse livro ele já começa falando, logo nas primeiras páginas, da perspectiva humana. Vai dizer que a maioria das pessoas ela tem uma perspectiva de tempo e espaço de curto prazo. Né? Então, o tempo a gente pensa muito mais na próxima semana do que na nossa velhice ou, quem sabe, nos nossos filhos e netos. Ao passo que no espaço a gente pensa muito mais nos impactos das nossas atividades a nós mesmos e aos nossos familiares ou amigos próximos, e muito menos no impacto ao país e ao mundo. Então, o número de pessoas que pensam aí no longo prazo e na unidade geográfica maior, ele é menor. Eu peço desculpa que aqui está tendo um barulho, acho que vocês estão percebendo, mas vamos lá continuar. O crescimento populacional. Então, aí na década de 50 já se estimava que em 2040, 2050, a população humana iria chegar a 9 bilhões de habitantes. Atualmente nós somos 7 bilhões e, além disso, a expectativa de vida da população está crescendo. Ou seja, você tem uma população, um maior número de gente, pessoas mais idosas que demandam por mais recursos. Tudo isso já estava lá estimado, melhor dizendo, no livro do Clube de Roma. As pessoas consomem mais. Você tem 5 idades do consumo: a caça, a pesca, a agricultura, a idade do dinheiro, da produção em massa e do consumo moderno. Então, aqui nessa fase da agricultura para a fase monetária, você tem aí o surgimento da feira, do ábaco, da escrita e da balança. Na fase do dinheiro para a produção em massa, conchas em formato de moeda, o ágora grego, mercados árabes, loja, barca. Na fase de produção em massa, cadeias de loja, está aqui errado, motores, luz e gás, também tem 2 erros aqui, refrigeração, máquina de costura, catálogos, publicidade. E na fase atual, supermercados, centros comerciais, sacos de compras, cartões de créditos, marcas, código de barras, QR Codes mais moderno, computadores, smartphones e e-commerce. E aqui, desde a pré-história, neolítico, aqui a fase da agricultura, os primórdios do consumo, o século XVIII e XIX marcam aí o início da produção em massa, coincide com o terrorismo, o fordismo. Século XX e XXI é o século do consumo moderno, principalmente final do século XX e já o século XXI. Então, esse livro ele listou 5 problemas. Se a gente está crescendo em termos de número de pessoas e de consumo, uma hora a conta chega. Então, enquanto a população humana cresce de forma exponencial, o total de terra disponível, de terra arável, vai diminuindo. E vai chegar a um ponto que essas duas curvas vão se encontrar e aí acontece um colapso. Guerra por fome, mortalidade máxima, qualquer tipo de colapso dessa categoria. É uma hipótese neomalthusiana, ao passo que ela retoma as ideias de Malthus. São esses 5 problemas: o crescimento populacional, a produção de alimentos, a industrialização, a degradação ambiental e o consumo dos recursos naturais. São todos fenômenos que, na época de 1970, estavam crescendo de forma exponencial. E os autores chamaram a atenção para esse problema do crescimento exponencial. E nesse mesmo livro eles colocam assim objeções. Então, mas e se ao mesmo tempo que a gente está crescendo aí a população, a produção e tudo mais, a gente está avançando tecnologicamente? A tecnologia não agiria no sentido contrário de possibilitar aí maior, como pode dizer, maior uso dos recursos naturais, uso mais eficiente dos recursos naturais? Aí os autores respondem, de fato, a tecnologia pode contribuir, mas ela não resolve o problema, ela só ameniza e adia. Aqui essas linhas pontilhadas são
o progresso tecnológico. Então, com o progresso tecnológico, você adia esse problema aqui do crescimento da população junto com a terra arável disponível. Terceira disfunção, incapacidade do desenvolvimento neoclássico incorporar a igualdade de gênero. Tem uma obra clássica da Vandana Shiva, que é Stay Alive. Vandana Shiva é uma das pessoas que chegou a ser muito premiada na ONU, chegou a ser embaixadora da ONU. Ela concilia o movimento feminista, nós estamos falando da década de 60, então você tinha aí, 68 foi um ano bem impactante em termos de movimentos sociais, movimento feminista, movimentos pacifistas contra a guerra do Vietnã, movimentos LGBTs e movimentos ecológicos. Ela era uma feminista, mas ela também defendia a causa ambiental. Então, desde essa época que surge o ecofeminismo. As mulheres de Shipto, lideradas pela Vandana Shiva, elas tinham esse hábito de se abraçar nas árvores, lá na Índia, contra as indústrias madeireiras que vinham destruir a floresta. E assim a Vandana Shiva fala: o que é correntemente denominado de desenvolvimento é essencialmente mau desenvolvimento, baseado na introdução ou acentuação da dominação do homem sobre a mulher e a natureza. Enquanto o uso do PIB está aumentando como medidor real da riqueza, a riqueza da natureza e a produzida pelas mulheres estão diminuindo. Então ela coloca no mesmo bojo as ideias de desenvolvimento, as ideias neoclássicas, do machismo estrutural. Ela diz que são ideias que, do ponto de vista cognitivo, estão alinhadas e que causam um problema, que é essa busca insensata pela produtividade, que não leva em conta a questão das mulheres e da natureza, do próprio limite dos recursos naturais. A quarta disfunção é a redução da liberdade e dos direitos humanos. Então, em meados do século XX, regimes ditatoriais adotados em muitos países da África, da Ásia e da América Latina, inclusive no Brasil, alcançaram altas taxas de crescimento econômico, mesmo com exploração abusiva da mão de obra e da restrição dos direitos trabalhistas e da liberdade de forma geral, liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Então, o Brasil e outros países da América Latina, como a Argentina e o Chile, passaram por regimes ditatoriais. Na África não foi diferente, mas a ideia era que o Estado poderia controlar a economia. A ideia é implantar aquele desenvolvimentismo da escola cepaliana para buscar o crescimento econômico. E você, de fato, teve na década de 70 o chamado milagre econômico brasileiro. Então, o PIB do Brasil cresceu bastante. Mais tarde se verificou que esse crescimento foi muito em virtude de empréstimos e aumento da dívida pública, que depois veio a ter a volta do anzol para o Brasil, né? E aí você teve na década de 80 a década perdida, aí, que tinha sido até os anos recentes a maior recessão econômica do país. Até então, né? Depois isso foi superado em 2014 e 2016. Mas você teve aí um grande questionamento. Você teve como é que pode esses países estarem crescendo economicamente, teoricamente se tornando mais desenvolvidos, ao mesmo tempo que você está reduzindo a liberdade das pessoas. Então, será que vale a pena crescer de qualquer forma, inclusive em regimes ditatoriais? Então, há esse questionamento também. O caso mais recente é o caso da China, que cresceu bastante essa economia na década dos anos 2000, mas você tem ainda um regime ditatorial lá. Isso é questionável se a ditadura, mesmo com crescimento econômico, seria a forma mais desenvolvida que um país poderia adotar como modelo de sociedade. A escola pós-desenvolvimentista foi muito mais um conjunto de críticas do que de proposta. Então, ela foi bastante forte nas críticas, mas as propostas delas não foi uma proposta tão embasada. Tiveram propostas, mas não tão sólidas. Apesar disso, algumas propostas podem ser inseridas nessa escola. Primeiro, a economia de crescimento zero.
propõe um aumento qualitativo e não quantitativo da produção destinada ao bem-estar social. Então, você não precisa aumentar o PIB, você precisa dar mais qualidade ao PIB. Essa é a ideia. Já em 1972, na Conferência de Estocolmo, Mundial sobre o Homem e Meio Ambiente, a primeira grande conferência ambiental ao nível global, nós temos esse embate. Países de desenvolvimento zero ou crescimento zero, melhor dizendo, acho que o termo aqui fica melhor até crescimento zero, que estavam os países desenvolvidos e os países de desenvolvimento a qualquer custo, países em desenvolvimento. A ideia é que os países que já estavam desenvolvidos, eles agora já tinham aumentado em quantidade seu PIB e que agora eles almejavam qualidade, bem-estar social, ambiental, enquanto que os países em desenvolvimento, eles ficaram do lado da quantidade ainda. Por quê? Qual era o principal argumento? Olha, vocês, países desenvolvidos, já se industrializaram, já degradaram o meio ambiente, os recursos, as florestas, as águas, tanto dos seus países como dos nossos. E agora vocês querem dar uma de santinho e impossibilitar o nosso desenvolvimento, a nossa industrialização. Então, nós não vamos nos posicionar nesse chamado crescimento zero. Nós precisamos crescer nossa economia para resolver problemas sociais, como a pobreza, entre outras coisas, a dependência dos próprios países desenvolvidos. Então, nós não vamos cair nessa de crescimento zero. Foi esse o embate que aconteceu aí em 1972. Até hoje existe essa ideologia de que todo o discurso de sustentável ainda não estava chegando nessa época. Todo o discurso ecológico, de economia verde, todo esse discurso é uma forma de dominação dos países desenvolvidos em cima dos países em desenvolvimento. Seria um neocolonialismo. Se usa muito esse termo. E o Brasil ficou posicionado aqui, como um dos principais países em desenvolvimento e com recursos naturais amplos para serem explorados. Ele, de fato, queria crescer a economia a qualquer custo, e não compactuou com a chamada economia de crescimento zero. Existe uma teoria mais radical ainda, que é da economia ecológica, que ela apoia a incorporação de conceitos da capacidade ecológica e da entropia nas análises do desenvolvimento. Entropia é um conceito que vem da física, da segunda lei da termodinâmica. Toda troca de energia, ela resulta em uma parcela da energia que ela vai para o universo, ela não pode mais ser utilizada de outra forma. Então, seria energia, entre aspas, inútil, entropia. Então, à medida que os nossos processos produtivos aumentam, e a nossa produtividade também, a entropia disponível no universo ela aumenta. Dessa forma, para a economia ecológica, o objetivo é que os processos produtivos da sociedade sejam reorientados de forma a reduzir ao máximo a entropia proporcionada. Então, o indicador adequado não seria mais o PIB, sim a entropia, justamente com a capacidade ecológica, a capacidade de determinada região absorver os impactos ambientais. Então, grande crítica dessa escola, dessa teoria, melhor dizendo, é que eles consideram que a economia neoclássica é uma economia que vê o sistema econômico como de forma fechada. A economia clássica, ela tem esse esquema aqui entre bens e serviços, e capital, empresas e família. E quanto que a economia ecológica iria incluir esse ciclo econômico dentro de um ciclo maior, que é o ciclo aí de matéria e energia ao meio ambiente. Então, se a gente olhasse só para esse ciclo, a gente teria uma visão muito estreita do que é a sociedade. Incorporar a questão ecológica e ambiental seria necessariamente olhar para um ciclo maior aqui, da ecologia, sobrepondo, tendo status maior do que a economia.